Olá, pessoal. Vamos falar um pouco sobre osídios? O que é que a gente entende por osídio? Osídio é um tipo de carboidrato que pode sofrer a hidrólise. Os carboidratos são divididos em dois grupos, que seriam os não hidrolisáveis, que são as oses, as aldoses e cetoses como construção principal, e os osídios, que são aqueles grupos de carboidratos que podem sofrer hidrólise, ou seja, podem sofrer quebras. Então, o primeiro ponto, o que é que eu entendo por um osídio? Um carboidrato que sofre ou pode sofrer uma hidrólise, certo? Então, todo carboidrato hidrolisável, ele é um osídio. Dentre os osídios, aí vem as divisões, a gente vai trabalhar também com dois grandes grupos. Os grupos dos oligosacarídeos, tem um pessoal aí que costuma defini-lo apenas como os disacarídeos, mas não são, né? Os oligosacarídeos, vamos falar já, e o grupo dos polissacarídeos. Vamos embora. Quando a gente fala de oligosacarídeo, que o disacarídeo faz parte, né, que é o mais conhecido, é a sacarose, a gente está falando de um grupo pequeno, restrito, de monossacarídeos que sofreram justamente as suas condensações. Ou um grupo restrito de estruturas que, ao sofrerem a sua hidrólise, vão liberar quantidades diminutas, pequenas de monômeros. Então, você tem aí a sacarose, exemplo clássico, onde você tem a união de dois monossacarídeos. Temos aqui, eu coloquei também de propósito, uma rafinose, ela já vai ser a união de 3 monossacarídeos. Então, você tem também a galactose, né, junto com a glicose, que vai dar justamente a lactose. Então, a lactose é um disacarídeo pela união de glicose, mais a galactose. Então, você tem aí, como oligosacarídeo, primeiro, um osídio. Então, se eu sei que ele é osídio, eu já sei que ele sofre hidrólise, mas nessa hidrólise você vai liberar pequenas quantidades de monossacarídeos. Eu não precisa ficar preocupado com quantidades. 2, 3, 4, né, quantos monômeros você constrói, aí você tem um osídio. Certo? Mas vamos lá. Dentre os oligosacarídeos, como eu acabei de falar, o mais interessante, que mais cai, principalmente a nível de vestibular, é a sacarose. O açúcar, a gente chama do açúcar comum, o açúcar cristalizado comum. E a sacarose, só por conhecimento, né? É lógico que em biologia a gente fala muito sobre sacarose, glicose, frutose, mas por conhecimento, ele é um açúcar ou um disacarídeo formado por uma alfa-glicose. Glicose alfa, não fiz aqui a reação ainda, só para vocês lembrarem, é aquela glicose que vai apresentar a hidroxila no carbono 1 e 2, posição 1 e 2, para baixo, o que indicará a posição cis. Então, a minha alfa é o meu isômero cis, lembrando que eu estou trabalhando apenas com o carbono 1 e 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, o carbono 1, 2, porque senão você pode ter várias outras possibilidades. E uma beta-frutose. As frutoses não são tão cobradas em vestibular como a alfa e beta, mas você teria uma beta. Como é que eu vou olhar? Na posição aqui, ó, os grupamentos aqui, ó, que apresentam as ramificações, eles vão estar de lados opostos. Se você estiver do mesmo lado, você tem uma alfa, lados opostos, você vai ter uma beta. Mas isso é só uma curiosidade. Então, a sacarose, por ser uma união de dois monossacarídeos, e aí fica tranquilo que o vestibular não vai perguntar a você, se for um interesse vestibular, lógico, que é todo mundo aqui, se preocupar, é uma alfa-glicose. Não, glicose, mas uma frutose. É uma visualização, não precisa decorar. Então, você visualiza essa reação aí, essa reação de condensação. E aí vem outro tópico, a reação de condensação. O que é que eu entendo por uma reação de condensação? Liberação de micromolécula. E aí é bem legal vocês entenderem que se você unir duas estruturas monoméricas, você vai precisar liberar uma molécula de água. Se você unir 3 estruturas monoméricas, você libera 2 moléculas de água. Tem o brinco, né, do dedo, né? Você, para ter 2 dedos unidos, você precisa de uma junção. 3 dedos, 2 junções. Então, se você vai promover uma formação aqui de um oligosacarídeo, nesse caso um disacarídeo, se você juntar 2 monômeros, você vai liberar uma molécula de água. Então, você vai ter o quê? A ligação aqui, ó, hidroxila, processo de desidratação. Vamos colocar aqui, ó, tirei os 2, só para você visualizar. E aí você teria a formação
da ligação glicosídica, né? Que é a formação glicosídica mais a liberação de H2O. Então, nessa reação, você teve a formação de um disacarídeo. Você podia fazer isso aí continuamente com qualquer tipo. Alfa-glicose mais alfa-glicose, né? Alfa-glicose mais uma beta, no caso, beta-frutose, a gente já viu, né? Glicose mais glicose. Então, você tem tendo disacarídeos, oligosacarídeos diferentes. Por exemplo, na rafinose. Na rafinose, a gente tem glicose, a gente tem a frutose, e a gente tem ainda a galactose. A gente tem 3 monossacarídeos. E aí visualize, se você tem 3 monossacarídeos, você libera quantas águas? 2 moléculas de água, certo? Não pode esquecer isso. Acá, se você juntou 2, liberou 1, juntei 3, eu libero 2 moléculas de água. Então, essa é uma regrinha que você vai usar para qualquer coisa, certo? Se você tem, no caso, vamos falar já, um polímero, aí eu juntei 50 monossacarídeos, você vai liberar 49, aquela regrinha que chama do N-1. Então, na verdade, esse tópico, né, osídio, a nível de química, é um tópico mais tranquilo. Não tem que ficar me preocupando com isomeria, como a gente viu nas osas, é só lembrar que você tem um osídio, ele sofre hidrólise, sofre quebra, divide em 2 grandes grupos, nos oligo e nos polissacarídeos. Oligos são estruturas menores, uniões, principalmente caracterizadas pelos disacarídeos. Nesse caso aqui, só uma curiosidade, essa questão desse cis. O importante é você lembrar que a união de 2 monossacarídeos, com liberação de água, você vai formar um disacarídeo. Unir 3, eu formei aí um trissacarídeo. E assim sucessivamente. Não fica muito agoniado com esse tópico a nível de vestibular. Na parte de química, é muito tranquilo, é muito fácil. Cai uma estrutura como essa, como é que pergunta às vezes? Bota uma estrutura como essa e pergunta, é uma proteína? Misericórdia. Né? Isso aqui é um lipídio. Não, então é visual. Você visualiza e percebe que você tem 2 monossacarídeos, então você tem um oligosacarídeo. Você tem um osídio, então você sabe que hidroliza. Beleza? E é essa hidrólise que é muito interessante. É uma curiosidade que vocês podem encontrar, tanto em vestibular como na vida de vocês. Né? A gente tem um termo que a gente usa muito quando a gente pega a sacarose, como açúcar comum, e promove a sua hidrólise. Então, eu estou fazendo o processo inverso. Né? Eu estou pegando, em vez de pegar uma glicose, uma frutose, para produzir uma sacarose, eu estou pegando agora a sacarose e hidrolisando. Esse termo, que a gente daqui a pouco fala por quê, ele tem um nomezinho especial. Vou botar aqui um pouquinho embaixo para ficar organizado. Ele é conhecido por a gente como açúcar invertido. Açúcar invertido. Que não precisa estar preocupado, não. É só entendimento. Então, por que primeiro? Porque açúcar invertido. E aí vem a primeira curiosidade, vou começar pelo fim. Esse açúcar é chamado de invertido, porque quando a gente pega a sacarose e coloca num polarímetro, vamos lá lembrar de isomeria ótica, quando a gente coloca ela no polarímetro, ela é uma substância destrogira. Ela desvia a luz para um ângulo de mais ou menos 66,5 graus. Então, você está lá com a sacarose e você joga no polarímetro e você percebe, então, que ela vai ser destrógira ou destrogira. Ela vai desviar a luz para a direita. Tem vários carbonos quirais aqui. Então, ela desviou minha luz para a direita. Quando você promove a hidrólise da sacarose, que você hidrolisando volta a obter quem? A glicose e a frutose. Você volta a obter essa mistura de substância. Essa mistura de substância, ela vai ter um ângulo invertido. Ela, em vez de polarizar a luz para a esquerda, ela me polariza a luz, para a direita, perdoe, pessoal. Ela vai polarizar a luz para a esquerda. Enquanto essa polarizava para a direita, essa aqui polariza para a esquerda. Daí o termo açúcar invertido. Isso é só uma curiosidade, mas que pode cair, né? No vestibular. O açúcar invertido, então que desgraça é o açúcar invertido? O açúcar invertido, na verdade, é a hidrólise da minha sacarose. Eu tenho a sacarose, açúcar comum, promovo a hidrólise. E aí vem, como eu consigo essa hidrólise? A gente tem 2 maneiras. Ou usando, é até bem sugestivo o nome, né? Uma enzima
conhecida como invertase, ou a gente usa uma solução ácida em alta temperatura. Nessas soluções ou aplicação da minha enzima, eu vou obter essa minha mistura, que ela é levogira. Por isso o nome é açúcar invertido. Aí alguém pode estar se perguntando, para que eu quero fazer isso? Bom, na indústria de alimentos, maravilhosamente, a gente usa muito isso. Primeiro por quê? Porque a mistura de glicose e frutose, ela tem, é chamada de edulcorante, né? Ela tem um adocicado muito mais elevado do que a sacarose, justamente pela presença da frutose. Então, ela deixaria uma bala, um alimento muito mais doce, ou com a mesma doçura em menor quantidade. Eu pego a mesma substância, faço a hidrólise, obtenho o meu açúcar invertido e ele vai me gerar, né, um sabor adocicado usando em menor quantidade de substâncias. Outra coisa interessante que a gente tem sobre ele, né, é muito mais solúvel em água essa mistura do que a sacarose. Então você consegue então solubilizar mais, criar mais soluções. E ainda tem outra característica. O açúcar, por ser uma substância sólida, em um determinado alimento, os cristais podem dar aquela sensação de arranhar, né, de areia. Já a minha solução de açúcar invertido, não. Então, aí do ponto de vista, né, da indústria de alimentos. Fechado? Então, bem fácil. Osídios, bem tranquilo. Eu quero em oligo ou em poli, sendo oligo estruturas pequenas, né, quantidades pequenas, monoméricas. E por último, os polissacarídeos, que se você achou assim, olhou, achou, pessoal, tem algum poli aí? Não. Então, essa aqui é a base para você entender os polissacarídeos do ponto de vista químico. Eu tenho aqui, se vocês visualizaram, dois tipos de glicose. Carbono 1, carbono 2. Essa é minha alfa-glicose. Carbono 1, carbono 2. Essa é minha beta-glicose. Então, a primeira grande diferença de um polissacarídeo, que às vezes a gente não entende, amido, união de glicose. Né? Celulose, união de glicose. E glicogênio, união de glicose. Pelo amor de Deus, qual é a diferença entre eles? E aí fica fácil agora você entender. Quando você falar em amido, vou colocar aqui só para vocês entenderem, quando você fala em amido, você fala em alfa-glicose. Então você tem várias uniões, né? várias uniões, várias ligações glicosídicas, um poliglicosídeo, né? Formado de alfa-glicose. Só isso, na verdade, quimicamente. Já, se você olha uma celulose, você tem uma união polimérica de beta-glicose. E é bem interessante como essas uniões elas vão ocorrer no carbono 1, 2, 3, 4. Isso é só curiosidade. Um para cima, outro para baixo. Pense em várias moléculas dessa, né? A outra dessa aqui. Então você vai ter um arranjo bem linear dessas estruturas. Só curiosidade, pessoal. Isso não vai cair na prova de química. Uma curiosidade que aí pode levar você a ter mais conhecimento. Então, como o arranjo 1,4, essas reações 1,4, 1,4, vão me dar um arranjo mais linear, isso vai fazer com que a celulose ela tenha um maior ponto de fusão e ebulição. Certo? Então, já começa por aí uma grande diferença, uma característica bem legal. Então, primeiro ponto, vamos lá, continuar para que vocês possam visualizar isso aí. Quando você fala de polissacarídeos, nós falamos de três tipos. Três tipos de polissacarídeos. Vamos colocar eles aqui, bonitinho. Vamos lá, aqui. Eu falo do amido. E quando eu falo de amido, eu estou falando de uniões de alfa-glicose. Então, eu tenho várias e várias moléculas. Então, eu tenho N vezes C6H12 O6, do ponto de vista de uma alfa-glicose. Vou promover essa reação de condensação, e aí a gente fala já já qual é a diferença. Essas reações de condensação você vai obter o quê? Ora lá, se libera água, não é isso? Então você vai ter C6H10O5, N vezes, mais quem, pessoal? N-1H2O. Se você unir 1 milhão, você vai ter 1 milhão menos 1. Aquela regrinha que a gente acabou de falar do dedinho. Beleza? Lembrando, então, que o amido é uma alfa-glicose. E aí vem outra característica. A diferença do amido
para o glicogênio. Para o glicogênio. Porque quando você fala de amido para celulose, um é alfa, outro é beta. Mas quando você fala de amido para glicogênio, um é alfa e o outro também é alfa-glicose. Ou seja, do ponto de vista químico, os dois são extremamente semelhantes. Professor, mas por que me dá uma quantidade de glicose muito mais rápida do que o outro? Aí vem outra curiosidade, uma característica bem legal. As reações de amido, isso é curiosidade que vai levar ao entendimento biológico, pessoal. É uma ajuda. Uma pergunta dessa é muito difícil, vai cair no vestibular. As reações de polimerização do amido basicamente ocorrem nos carbonos 1 e 4. Carbono 1 e 4, tornando a estrutura também bem linear. Menos do que a glicose, mas uma estrutura mais linear, menos ramificada. Você tem muito 1 e 4 e pouquíssimo 1 e 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu faço um desenho bem brincadeira para vocês entenderem melhor isso aí. Enquanto o glicogênio, você tem 1 e 4, a gente tem 1 e 4, mas tem muita quantidade de 1 e 6. Onde isso vai impactar? Eu não vou apagar aqui, né? Vou deixar esse desenho aqui sempre, para que a gente possa sempre visualizá-lo. Quando você fala quase, hein, pai? Quando você fala numa polimerização da glicose, né, para dar o amido, vou fazer de brincadeira, né? Vamos pegar aqui uma estrutura, vou botar só um hexágonozinho, só para brincar, para vocês visualizarem. Fazer assim, bem pequenininho. O outro vai estar aqui, ó. Vamos começar por aqui o contrário, né? Vamos fazer o contrário. Vou botar o oxigênio para cá. Aqui. Então, aqui você vai ter, ó. O oxigênio está aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse aqui vai se juntar, ó. E vai formar outro aqui, ó. Ó. Em grande quantidade. Então, você vai continuar fazendo isso. Em grande quantidade. Vamos para cá. Algumas pouquíssimas podem se juntar no 6. 1, 2, 3, 4. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, se você juntar aqui no 6, vou pegar essa aqui. Se você juntar aqui no 6, ó, o que é que vai acontecer? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sua estrutura ela vai começar a fazer o quê? Ela vai começar a inclinar. Ela vai começar a ramificar. O que você encontra pouco no amido. Isso aqui seria em pouca quantidade. 1, 4, muito. 1, 6, pouco. Então, você perceba que numa estrutura de amido, você tem poucas cadeias laterais. Já numa estrutura, aqui já dá para pagar, né? Já numa estrutura do glicogênio, quando você vai fazer o glicogênio, eu tenho muito mais um 6, mas também tenho um 4. Então, na hora que você vai fazer essa estrutura, vamos brincar aqui um pouquinho. Coloquei aqui, sem muita frescura, vamos para aqui, ó. Vou fazer um 4 aqui, vai dar uma cadeia mais linear. Só que agora, eu começo a ter também várias 1,6. Né? Ou seja, eu começo a ter ligações que vai acontecer desse jeito, ó. Aqui vai começar a ter aqui estrutura. Vou fazer um aqui ao contrário, vou colocar para baixo. Ó, só para visualização. E aí você vai ter o contrário. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aí você vai ter o carbono aqui, né? E esse carbono aqui, ó, do CH2, é que vai começar a reagir, a hidroxila aqui, ó. Então, você vai ter aqui, aqui. E, ou seja, você vai começar a ramificar. Se você imaginar uma estrutura como essa, é uma estrutura que, vamos pensar agora do ponto de vista biológico, é uma estrutura que tem poucos pontos de glicose na estrutura polimérica. Quando você vai puxar a glicose, quebrar o amido, 1, 4, pouco, 1, 6, muito. Quando você vai quebrar, né, o amido, para obter glicose, se você imaginar, no ponto de vista ele bem linear, você vai ter duas pontas. Então, você vai ter pouca quantidade de glicose para lhe fornecer. O glicogênio, só essa estrutura que eu botei, eu teria 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, é mais difícil quebrar? É.
a tridimensionalidade polimérica. Mas, em compensação, quando eu preciso de glicose, eu tenho mais pontos de reatividade. Então, ela vai me dar uma quantidade de glicose rápida. Por isso que o glicogênio, biologia, né, não é meu forte, mas bora lá. Por isso que o glicogênio você tem como reserva, né, é mais fácil puxar do amido do que do glicogênio, mas, entretanto, contudo, todavia, quando eu preciso de glicogênio, desculpe, de glicose rápida, eu vou buscar onde? No glicogênio, porque ele tem muitos pontos de quê? De reatividade. Percebeu? Então, os dois são alfa-glicoses, mas têm características diferentes. Um é muito mais ramificado, com mais pontos de reatividade. Glicogênio. Aqui eu tenho meu amido. E, por último, vamos fechar nossa aulinha. Nós temos quem? A celulose. E aí não tem muito o que falar, porque a celulose é diferente desses dois, porque ela é formada por beta-glicose. E aí está explicado por que, polimericamente, todos os meus polímeros, polissacarídeos, são formados por glicose, mas na verdade são diferentes. Porque, primeiro, amido e glicogênio, amido e celulose, glicogênio e celulose são diferentes. Um é alfa, outro é beta. Já o amido e o glicogênio, a diferença está como eles sofrem polimerização. Muito 1,4 se tornando mais plano e linear, muito 1,6, o que vai me dar muita ramificação. Poucos pontos de reatividade, muitos pontos de reatividade. Mais difícil quebrar, mas me dá maior quantidade por mol. Aqui eu tenho mais fácil quebrar, mas me dará menos quantidade por mol. Tá aí? Fechado essa parte dos nossos queridos carboidratos dos osídeos. Beijo!